Olá pessoal, tudo bem? Chegando mais uma vez até você aqui pelo Tuba News, sempre levando informação e trazendo qualidade com os nossos entrevistados. Hoje nós queremos, aí recém começando o ano, né? 8 de janeiro, a gente ainda está com cheiro de comemoração de Réveillon, né, Matheus? Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Matiola. É isso aí, a gente tá tempo de férias, em clima de virada de ano, né? Faltou uma champanhe aqui, né, pra brindar. Início desse novo ano, o segundo programa, né? Na verdade, desse nosso ano de 2025 e estamos aí, firme e forte. Firmes e fortes. Nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, Ponto Sat Internet, Fóton Someval, Elizabeth Seguros, J Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa. E, Matheus, né, durante as férias aí a gente dança muito, pula muito, anda na praia, tem às vezes movimentos errados, tem gente que vai dormir na casa das pessoas, dorme tudo torto, então talvez precise de uma massagem ou, quiçá, aí consultar um fisioterapeuta. Né? Por isso que nós estamos convidando já nesse início de ano para levar para você qualidade de vida, talvez um comprometimento com a sua saúde física. Nessa noite nós trouxemos dois convidados, o Vitor Foiser Sampaio, que é massoterapeuta, e a Beatriz Alano Freitas, fisioterapeuta. Boa noite, gente. Bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Matiola. Boa noite, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre os assuntos que a gente vai abordar, né? E eu acho que é legal a gente se apresentar um pouquinho, né? Isso. Meu nome é Vitor Foiser Sampaio, sou massoterapeuta, estudante de fisioterapia. Eu estou no penúltimo semestre agora e atendo também com quiropraxia, sou quiroprata também. E iniciei por volta de 2 anos e meio atrás, durante a metade da graduação, a atender com massoterapia, porque eu quis ter contato com a área, né, da fisioterapia antes de estar formado, e assim eu já ter mais experiência, entender um pouco melhor como é um atendimento, né, e foi basicamente assim o meu começo. Que bom. Eu sou a Beatriz Alano, sou fisioterapeuta e hoje atualmente eu atuo dentro da área ortopédica. Que legal. Bem-vindos então. Obrigada. Vamos lá, então. O que levou, vamos começar aqui com o Vitor. Vitor, o que levou você a ser massoterapeuta, né? Você falou agora que queria ter contato com as pessoas. E qual que é a filosofia do trabalho? O que faz um massoterapeuta? Certo. A minha história é um pouquinho engraçada porque eu nunca me imaginei na área. Na verdade, meu sonho sempre foi ser militar. Nada a ver. Uhum. Aí eu cheguei a servir o exército, tudo. E aí depois eu percebi, não é muito pra mim, fiquei um pouco perdido. Aí a minha atual esposa, na época minha namorada, falou, faz fisioterapia. Eu sempre gostei da área da saúde. Ela falou, faz fisioterapia que é a tua cara. Aí eu, beleza. E ela é formada esteticista. Então ela fazia as massagens em mim quando eu voltava do quartel. Eu voltava todo quebrado, cheio de dor. Ela fazia e falava, isso aí ajuda. Eu voltava melhor. Tá me ajudando, minha musculatura tá melhor. E ela começou a me ensinar um pouco. E aí quando ela começou a me ensinar, ela falou, tu tem mão, tu tá fazendo bem e tu não tem nenhum curso, nada. Foi aonde durante a metade da graduação eu fiz o meu primeiro curso, que foi de liberação miofascial, que é uma técnica de massagem voltada para dor e tensão, que é o que eu atendo até hoje. E aí, iniciei na massoterapia por ter a experiência de comigo ter sido muito bom. Por ter entrado na área da fisio e entender a importância da terapia manual e da cinésio, né, do movimento. E aí hoje eu atuo, né, na parte da masso, grande parte da minha filosofia de vida, né, de massoterapeuta e como futuro fisioterapeuta, na verdade é trazer um pouco mais de conforto, né, aliviar as dores das pessoas. Ou seja, né, gente, a mulher mandou, ele fez. Exato. Resumindo. Que bom, né? Obediência. Sim. O Matiola tem bastante experiência com isso, tem muita né? experiência mesmo. Existem dois tipos de homem, o mandado e o mentiroso. Sim. O Matiola e os filhos querem cachorro e a mulher disse não, então não tem. A esperança é que agora, depois do retorno para casa, agora depois das férias, a gente consiga comprar o cachorro, mas tá difícil. E agora, Beatriz, né? Nesse mesmo sentido que o professor perguntou ao Vitor, o que te motivou a se tornar fisioterapeuta? Como é que você se identifica com a área? Quais são as suas técnicas de abordagem? Então, o que me motivou lá no começo, né, foi realmente porque, assim, hoje eu estava percebendo que muita gente estava se automedicando e tomando muita medicação. E eu via que o exercício físico era um meio, porque o exercício físico é uma medicação, né? É uma forma analgésica. Então, a gente não tinha isso. A fisioterapia, na minha época, claro, né? Eu ainda sou nova, mas assim, na minha época não tinha tantas pessoas comentando sobre, porque assim, só foi ter o boom da fisioterapia na pandemia. Então, até então, pouco se falava, tinha poucos conhecimentos. Eu mesmo, quando eu entrei na fisioterapia, eu não sabia exatamente quais campos existiam, todos eles, né?
Então, por conta dessa abordagem da fisioterapia, de ser uma coisa mais conservadora e de olhar não só para a condição de patologia em si, mas olhar para o paciente num todo, foi o que fez ter mais interesse nessa área, né? Tu olhar no global. Eu acredito que muitas pessoas, né, fisioterapeuta, muitas pessoas não sabem ou não têm noção, né, que o massoterapeuta tem que fazer fisioterapia, faculdade de fisioterapia, né? Não precisa. Não precisa. Para ser masso não precisa, tu pode fazer curso livre ou curso de massoterapia. Agora, para atuar com o movimento, com cinesioterapia ou com outras áreas da fisioterapia, aí tu precisa da graduação. O que eu hoje não posso fazer, não posso prescrever nenhum tipo de exercício, eu não posso reabilitar uma pessoa. Eu posso fazer técnicas que aliviam dor e tensão. Mas saindo disso, eu já estou entrando em outra área que eu ainda não estou formada. Mas para ser fisioterapeuta, aí sim. Aí eu posso trabalhar com o que eu já trabalho, que muitos fisioterapeutas trabalham, só que aí eu posso prescrever exercício, eu posso fazer realmente um plano de tratamento para uma pessoa. Tanto na parte de neuro, de ortopedia, de cardiorrespiratória, de fisioterapia pélvica, que também hoje é uma área que está crescendo muito. Mas até isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado para um não entrar na área do outro. Então, o que acontece muito é que, às vezes, o físio está sendo visto como masso, porque faz um procedimento de massagem, mas o físio é uma outra coisa. E a fisioterapia também não é só massagem, muito pelo contrário. Então, o que é fisioterapia? Agora então, contigo. Dentro da fisioterapia, a gente trata a funcionalidade do paciente. Então, qualquer disfunção que ele tenha, a gente trata. Só que, assim, além da funcionalidade, a gente tem que pensar num todo. Então, a gente tem que ver se esse paciente ele tem medo, se ele tem receio, se ele está dormindo bem, se ele está se alimentando bem. Porque acaba que tudo isso envolve. E o profissional que olha só para a condição, por exemplo, ele veio com uma dor no quadril. Se eu olhar só para o quadril, eu não vou evoluir com o paciente nunca. Ele vai ficar com essa dor, vai passar por um profissional, vai passar por outro e nunca vai ser resolvido porque... Em alguns casos, tá? E aqui não são todos, mas na grande maioria dos casos, não se resolve só olhando para a patologia em si. A gente tem que olhar o paciente como um paciente, né? Então, tu tratar o paciente com respeito, com humildade, de tu olhar para ele e ver que ele tem uma família, ele tem um ciclo social, tem que ver se ele tem apoio, se ele não tem. Porque tudo isso interfere na nossa conduta e como a gente vai manejar com o paciente. Ele não é só um quadril, ele tem uma história. Exatamente, ele não e é só geralmente quadril. o sintoma do local não quer dizer que tá ali o problema. Ali é só o ponto identificado. Ali é só o local que ele sente dor, mas nem sempre ali é a causa da dor. Causa. A gente sempre fala que a gente tem que procurar a causa da dor, e são inúmeras. São inúmeras. Ô, Vitor, e quais são os benefícios mais comuns dos seus clientes? Eu acho que o Matheus é cliente, hein? Matheus é cliente. Que relatam após uma sessão de massagem. O que as pessoas sentem? Depois o Matheus dá o testemunho dele aí. Sono. Dá uma baixada na pressão por conta dos movimentos. Então, sim, sono acontece. Relaxar é bom, né? Até tem que tomar cuidado com alguns pacientes. A gente pergunta se tem pressão baixa, pressão alta, porque às vezes a pessoa levanta muito rápido, vai se sentir tonta, porque a pressão já está mais baixa. Então, seria esse relaxamento, não só isso, mas o relaxamento da musculatura ou da região que está mais tensionada, que está com um pouco mais de dor. A pessoa tem uma sensação de leveza. Essa sensação de leveza não é que diminuiu o peso da pessoa ou algo do gênero. Que na verdade, como a Bia falou, a gente tem que trazer funcionalidade. E às vezes uma região que a pessoa está sentindo dor, ela não está tão funcional. Tanto uma vértebra, que às vezes não está trabalhando da melhor forma, ou quanto uma musculatura que está mais encurtada, está com mais tensão, e ela também não está trabalhando da melhor forma. Quando a gente consegue fazer uma terapia manual, pegando pontos específicos para aquela pessoa, a gente consegue fazer com que o corpo dela trabalhe melhor. Então ela vai ter mais mobilidade, ela vai ter mais flexibilidade, automaticamente ela tem mais qualidade de vida. Só que tudo isso é muito temporário. Então, assim, o que as pessoas se enganam? As pessoas acham que vão fazer uma sessão de massoterapia, de liberação, de quiropraxia, e elas vão sair zeradas. Só que não vão. Porque o contexto, como ela estava falando, dessa pessoa faz com que volte a atenção. O que ela faz no trabalho, o que ela faz no treino, ou o que ela não faz, por exemplo, na atividade física, uma pessoa sedentária, vai fazer com que o corpo dela se torne menos funcional. E menos funcionalidade geralmente está associado a mais dor. Então, assim, a gente tem que fazer com que o paciente tenha mais funcionalidade, principalmente indicando os outros profissionais. Por exemplo, o paciente vem comigo, estou fazendo uma terapia manual, ele se sentiu melhor, se sentiu mais leve, que seriam essas coisas que eu te passei ali. Só que isso não vai adiantar, isso não vai tratar ele. Então eu preciso encaminhar ele para um físio. Eu preciso falar, aliviou, tu está se sentindo melhor, talvez tu fique 1, 2 semanas sem dor, principalmente para um paciente de dor crônica.
tu precisa fazer uma reabilitação, tu precisa fazer um acompanhamento com físio, tu precisa de um nutricionista, tu precisa de um psicólogo. Então, grande parte da nossa profissão, na verdade, é uma abordagem multimodal que a gente diz, onde a gente pega várias profissionais de várias áreas e inclui para esse paciente para a melhora dele. Trazer o paciente só para mim não vai fazer com que ele se trate daquele problema. E Beatriz, a gente está em pleno verão, né, janeiro, a gente sabe que nas praias existe beach tênis, vôlei de praia, bastante coisa, né? Caminhada, corrida. Caminhada, Bastante. corrida. Bastante. E a gente sabe que às vezes acontecem algumas lesões, né? Qual é o papel da fisioterapia para esse tratamento, né, de lesões esportivas ou de algum tipo de lesão que a pessoa teve? Qual é o papel fundamental? Quais são as técnicas da fisioterapia nesse sentido? Certo. Dentro do esporte, né, é uma área que eu não atuo hoje especificamente, então eu não lido com esportistas, né, com atletas, mas assim, o papel da fisioterapia com eles, com esse grupo em específico, tem que ser sempre ou preventivo, né, ou após lesão. Geralmente eles não vêm para prevenir, né? Geralmente é difícil eles aparecerem para a galera prevenção. só vem quando tá quebrada. Porque o que acontece? A gente tem algumas patologias, algumas condições que são mais incidentes em alguns esportes. Então, por exemplo, no beach tênis é um, no vôlei é outro, no futebol é outro. Então, a gente tem incidências maiores de lesões. O que a físio faz no preventivo? Como a gente já sabe, né, o mecanismo de lesão, a gente já sabe como vai funcionar isso, a gente previne fortalecendo musculaturas específicas e treinando e dando capacidade para que eles vão a campo e eles façam com menor risco de lesão. E daí aqui, não é que a gente vai zerar o risco de lesão. Ele pode se lesionar, só que, claro, vai ser com muito menos impacto, com muito menos... com menos dor, assim, né? O atleta mais preparado se lesiona. Se fosse assim, o pessoal da seleção, Sim, os gente. times que tem os melhores fisioterapeutas, os melhores massoterapeutas se lesionam. Então, assim, a prevenção é essencial, só que pode acontecer. Pode acontecer. E assim, a gente trabalha dentro de um período onde a gente precisa não só reabilitar, então às vezes a gente pega um atleta, ele melhorou da dor, mas ele acha que melhorando da dor ele pode voltar, mas não é bem assim que funciona, porque a gente tem dentro da reabilitação a reincidiva, que esse atleta ele vai melhorar da dor, mas se ele parar de fazer a fisioterapia, ele vai voltar a ter uma lesão de novo. A gente pode pegar o caso do Neymar, né? Para uma reabilitação de LCA, hoje a gente tem, né, dentro da literatura científica, que é em média 9 meses. E não pode ser menos. Então, assim, a gente vê que tem fisioterapeuta que fala assim, mas eu botei meu jogador em 4 meses, 5 meses a jogar futebol. A chance desse jogador fazer uma relesão, né, lesionar de novo, é grande, é alta. Então, hoje a gente sabe que, a partir do momento que o profissional, né, ele lesiona, o LCA especificamente, né, ele tem a maior probabilidade de lesionar de novo com mais facilidade caso ele não siga o cronograma. E tem gráfico para isso, né? E tem a quantidade de meses com a porcentagem. Então, tipo, 4 meses, 50% de chance de lesionar de novo. 6 meses, 30%. Aí vai diminuindo. Quando chega a 9 meses para cima, aí zera. Então, o correto, né? A pessoa seguir esse estudo até o final e... Sim, Eu observo e faço academia faz 8 anos, quase 9 já. 3 vezes por semana, às 6 da manhã. Sou bem disciplinado. E daí comentei com o meu personal esse dia assim, engraçado, vai chegando outubro, a gente começa a ver rosto diferente da academia. Sim. A gente surge achando que é o milagre do verão. Vou botar o shape. Sim. E aí você olha assim, as No pessoas mês. estão lá exagerando na carga, nunca pegaram nada, fizeram terra, estão lá enchendo de anilhas. A gente tem muito disso, gente que dorme sedentário e acorda atleta, né? Então começa a correr, começa a ir para academia, começa a praticar esporte, sem nenhuma consciência corporal, né? As pessoas não tem nem controle de lateralidade, a gente observa Sim. isso, né? Esses casos surgem muito para vocês? As pessoas procuram porque começaram a fazer atividade e de repente estão lá toda quebrada? Sim, nossa, acontece muito. Porque assim, principalmente em esportes em grupo, né? Que a pessoa quer alcançar a que a outra está fazendo. Então, assim, poxa, às vezes teu amigo começou há 5 meses, 1 ano, tu tá começando agora, então tu não vai conseguir chegar nesse nível que a gente fala. Então tem que começar gradual. Tem que começar com carga leve, tem que progredir. Porque o que a gente ouve bastante, né? Por exemplo, o crossfit lesiona. Não posso fazer crossfit porque vai machucar. Gente, não é que vai machucar. É porque tu não tá preparado. Tu tem que condicionar para te conseguir chegar no teu, nos O teus problema limites, nunca é o né? esporte.
Nunca é o modalidade. esporte, nunca é o São as esporte. pessoas que não sabem realizar. O da Matiola maneira tem um sonho de fazer crossfit, de pular as caixas, Não, já passei desse de sonho. empurrar a roda de caminhão, Não, já passei de pagar dessa pra idade. correr na rua. Ah, né? legal. Não, já hein? passei dessa idade, né? Eu quero qualidade de vida. Legal, legal. Eu quero chegar velho, andando bem, poder me ajoelhar na missa. Às vezes, Tá bom. às vezes assim, o pessoal lá que corre ao redor de casa, perto do crossfit, a gente pagando pra correr na rua, né? Ô, Vitor, e a gente tava falando dessas questões, né, de lesões, na questão da dor. Às vezes a pessoa procura um massoterapeuta, quer fazer uma massagem, eu quero, olha, tô com dor aqui, quero me curar dessa dor. Quantas sessões são necessárias para eu melhorar de uma dor ou curar uma dor? Tá, vamos lá. Aí que a gente tem que entrar um pouquinho o que é dor, né? Então, é muito difícil a gente dar um prazo certo para cada pessoa, porque, assim, existem mecanismos de dor diferentes. Então, a gente tem 3 mecanismos de dor. Vou falar 3 nomes estranhos e vou explicar os 3 nomes. Vamos lá, que tudo bem. O mecanismo nociceptivo, neuropático e nociplástico. O nociceptivo é a dor de tecido. É quando tem uma alteração tecidual, um dano real. Então, tu fez muita atividade física sem preparo, tu machucou o ombro. É uma dor de tecido. A gente tem o segundo mecanismo, que é o neuropático, que tem a ver com dor de nervo. Então, uma questão, por exemplo, o ciático. O ciático, Que seria uma dor de nervo, né? Então, é uma dor que pega um dermátomo específico, então ele vai pegar uma região específica, ele vai correr por um trajeto, né? Que é o trajeto do nervo, né, no caso. E ele vai causar dormência, vai causar outros fatores. Então, tu identifica se é uma dor de tecido ou se é uma dor de nervo. Aí tu já separa, porque uma dor de nervo o massoterapeuta já não trabalha. Então, às vezes o cara chega, deu positivo para um teste de nervo, pô, não é comigo. Tem que ir para uma fisioterapeuta. E aí o terceiro mecanismo seria o nociplástico, que é quando tu não tem uma alteração de tecido, tu não tem uma alteração de nervo, mas tu tem dor em alguma região. Isso significa o quê? Que tu não tem um problema naquela região em específico, mas tu tem uma alteração do sistema nervoso que emite sinal para uma região periférica. Seriam os doloridos pós-academia, pós-mudança de treino? Não, seriam pacientes com dor crônica. Com dor crônica. Então Uma seria pacientes que já fibromialgia, têm por dor exemplo. há 10 anos, 15 anos, 5 anos. A partir de Fibromialgia. fibromialgia também. Fibromialgia. Que aí é um paciente nociplástico, que não vai ser tratado com massoterapia. Ele vai ser tratado com exercício físico, que é uma outra abordagem. Isso acontece muito, tá? As pessoas chegam pra mim com dor de 15 anos, querendo resolver em uma sessão. O Matiola disse pra mim que ontem ele mudou o treino e hoje ele tá todo dolorido. Ele disse que não conseguia. Ele disse que se erguesse o braço, o senhor levava. Não dá nem pra Faz louvar o parte, senhor, faz né? parte. Nesse sentido, né? Aham. Qual é o papel de vocês? É normal, é natural, faz massagem, não faz? É bom a massagem para aliviar a tensão? Então, numa mudança de treino, provavelmente uma progressão de carga, tu tá aumentando ali. Voltando das férias, sem fazer nada. A nossa musculatura, ela acostuma com uma carga, por isso que a gente precisa aumentar para continuar evoluindo ela. Então, tu tá lá fazendo um exercício novo ou com uma carga nova, teu músculo vai sentir, tua articulação às vezes vai sentir, tu vai sentir dor. O que a gente faz na massoterapia? É ideal fazer? Sim. Por quê? Porque às vezes o teu músculo, tanto para recuperação do pós-treino ou antes do treino tu querer fazer uma sessão, vai fazer com que a tua musculatura esteja, vamos dizer assim, mais solta para fazer o movimento. Então tu vai conseguir utilizar mais da força do músculo, mais da extensão dele. Então tu vai fazer um treino de bíceps, só que tu percebe que teu braço já está meio dobrado, ele quase não estica, de tanto que tu treinou bíceps. Quando a gente faz uma liberação, quando a gente faz uma massagem, a gente faz com que essa musculatura, ela trabalhe a sua recuperação de uma forma mais rápida, só que a gente relaxa ela para ti, no próximo treino, conseguir ativar bem essa musculatura. Então, para as questões musculares e teciduais, pô, a massoterapia é excelente. Só que aí ela não vai resolver os outros mecanismos. Já vou ter que marcar várias sessões. Porque Eu já tô fazendo pacote aqui. eu tô progredindo cá igual um monstro. Nossa, não fica postando foto Projeto, com músculo. projeto. Projeto Verão 2030. Chegou o verão agora. Daqui a Projeto pouco o Verão Matheus vai 2030. postar aquelas fotos com camiseta assim, né? as regatinhas. As regatas. Não, isso não cheguei ainda Não no chega ponto. nesse ponto Não ainda. cheguei. Agora vamos falar um pouco ali na questão da fisioterapia, né? Como é que você aborda, a gente tá falando de dor, como é que você aborda a dor crônica nos seus pacientes? Então, a dor crônica, né, o Vitor já explicou ali o que é a dor, só que assim, hoje a gente sabe que a dor crônica é considerada uma doença. Então, o que antigamente a gente falava? Hoje eu atendo na clínica, né, pacientes com dores crônicas e tendinopatias também. Mas o que acontece? Dentro da dor crônica, a gente precisa olhar o paciente. Lembra que aquele negócio que a gente estava falando, né? Tu tem que olhar o paciente por todo um contexto. E como hoje ela é vista como uma doença, ela não é mais vista como um sintoma de uma condição. Porque antigamente o que se dizia? Uma dor é aguda, de 1 a 3 meses, e uma dor crônica, mais de 3 meses.
Só que isso é muito básico para te definir uma dor crônica. Hoje Muito a gente vago. sabe, hoje a gente entendendo os mecanismos, a gente consegue entender que a dor crônica, ela vai muito além dos 3 meses de dor. Então, o que acontece? Quando a dor crônica, quando a dor aguda, ela transita e vai para a dor crônica, ou seja, ela passa ali de 2, 3 meses, 4 meses, o mecanismo muda. A gente não tem mais o mecanismo que a gente tem da dor aguda. Já muda, já é um outro mecanismo. Então, já é uma outra área no cérebro que está funcionando, são outras funcionalidades. Quando a gente trabalha a dor crônica, a gente tem que pensar no paciente, como o Vitor falou, a gente tem que dar uma conduta multimodal. Então, por exemplo, eu não posso dar só exercício físico. Eu tenho que avaliar como está esse sono do paciente. Outra coisa também, o sono ele interfere muito na dor. Então, por exemplo, hoje a gente tem pesquisa, porque antigamente a gente pensava que eu tenho uma dor, então logo eu vou dormir mal. A gente tende a pensar isso e até que faz sentido, né? De certa forma, tu tá com uma dor, então, Tem um incômodo. vou dormir mal. Só que hoje a gente sabe, e tem pesquisas recentes que estão estudando que é o contrário. Tu dorme mal, aí tu tem uma dor. Tu dorme mal, não é que, geralmente assim, não é que tu vai, não é afirmando que tu vai. Mas tu tende a ter, porque o que acontece? O sono, ele influencia e ele descansa, de certa forma, né? De uma forma mais grosseira, assim, ele descansa todo o teu cérebro e todo o processamento que tu faz durante o dia. A partir do momento que tu não descansa bem, o teu sistema nervoso, ele vai ficar sensibilizado. E daí a gente traz um termo que é a sensibilização central, né? Então, isso tende ao paciente sentir e ter mais probabilidade de ter dores crônicas. Não é que ele vai ter, né? Não é que tu dormir mal um dia ou outro ali, tu vai ter uma dor crônica. Mas a tendência, né, e o que a gente vem estudando é que, de fato, se tu dorme mal, tu tem a maior probabilidade de ter dor crônica. Então, quando a gente pega um paciente para atender que já tem essas características, a gente precisa avaliar todos esses fatores. Se ele está comendo bem também. Então, a gente sempre dá essas orientações. Histórico de vida. Então, não é só a gente chegar lá, eu tô com dor no meu ombro e é isso aqui. Não é só passar uma atividade física ali pro teu ombro. Tu tem que olhar de uma forma geral. Porque, às vezes, tu vai deixar passar. Então, às vezes, até é engraçado que a gente pergunta, como que tá o teu sono pro paciente? O paciente fica, cara, eu tô com dor na perna, ela tá me perguntando do meu sono. É uma coisa assim que às vezes não faz sentido para a cabeça do paciente. Só que aí, quando tu pega paciente crônico, tu não vai focar na estrutura, tu vai focar no sistema inteiro. Tu vai focar então não no importa sistema o ombro inteiro. dela. Porque Essa visão integral é muito importante, né? Exatamente. Porque É muito importante. as muito pessoas importante. chegam lá com a perna e acham que vocês vão olhar só com a perna, né? Só pra Só perna. para a perna, mas a perna está num sistema. Tá no Exatamente. sistema. Isso é porque, na verdade, tudo que comanda é teu sistema nervoso central, é o cérebro. Então, a dor, ela não tá na perna, ela tá aqui, tá no cérebro. Então, a forma que o teu corpo vai entender a dor, tá tudo lá. Então, tu precisa analisar todo o contexto. Como essa pessoa pensa, quais são as crenças. Então, é muito importante. Lá na clínica, a gente, geralmente, assim, quando eu vou pegar um caso crônico, a gente pede para fazer o exercício e o paciente, às vezes, tem medo de fazer aquele exercício, né? Tá com uma dor no ombro, daí ele tem medo de realizar porque ele vai sentir. E, às vezes, ele nem tava sentindo, mas foi eu perguntar se ele estava sentindo dor, ele sentiu. A gente costuma trabalhar muito essa questão da cinesiofobia, né? Que é o medo do movimento. E mostrar para o paciente que está tudo bem ele fazer. Então, poxa, continua fazendo exercício, continua fazendo, que geralmente eles tendem a ter boas melhoras quando a gente coloca o movimento como algo positivo e não como algo que eles precisam ter medo. A pessoa geralmente ela tem uma crença que ela não pode mexer aquele membro, porque ela tem uma dor. Então, o que acontece? Por que é importante entender os 3 mecanismos? Porque a gente sempre pensa, se eu tô com uma dor, é porque eu tenho um problema naquela região. Entendendo os 3 mecanismos, a gente percebe que não. Que tu pode ter uma dor sem ter um problema naquela região. É o que acontece, a pessoa vai lá, vai em outro profissional da saúde, e o profissional da saúde fala, tu não pode se mexer, tu não pode dobrar tua coluna, tu não pode mexer esse teu braço. E a pessoa fica aqui, ó. Tem muito. Fica hipervigilante, fica com medo. E o medo, como a Bia falou, a cinesiofobia, ela agrava o paciente no sentido da dor. Então, assim, o paciente vai realizar um movimento, só que na cabeça dele, ele pensa, eu não posso pegar esse copo porque vai doer meu ombro. E ele não tem nenhum problema estrutural no ombro para doer. Só que essa crença faz com que ele sinta dor no ombro. Quando eu era jovem, na verdade, sou jovem, né? Quando eu era criança, sou jovem, né, professor Há Martiola? dúvidas, há dúvidas. Quando eu era criança, a minha irmã me derrubou de uma vaquinha de mecânica. Daí eu quebrei o braço, fui pro hospital, colocaram um parafuso e tala. Nossa, não foi um tombo, foi um desastre, um acidente mesmo. Eu era sócio do hospital na época, que eu caí no banheiro
cortei a testa, caí de um pé de jabuticabeira, cortei o pé, acertei Gente do no raio da céu. bicicleta. Mas ele até estava falando ó, do medo, né? Daí eu quebrei o braço, tiraram o parafuso, tirei tudo, mas eu fiquei, acho que quase um ano só com o braço assim, mesmo sem nada, com medo de levantar, medo de... fiz a fisioterapia, que foi recomendada na época. E Vitor, nessa questão da massagem, né? Agora falamos um pouco da fisioterapia, dessa questão do medo, falamos um pouco também da questão da lesão do esporte. Nessa área da massagem, início do ano, né? O povo já não está tão estressado, já passou aquela correria do Natal, né? Como que a massoterapia ela pode ajudar na gestão do estresse e da saúde mental? Na semana que vem, inclusive, nós vamos ter como convidado um psiquiatra, né? Que certamente vai falar um pouco sobre isso, sobre a saúde mental. Mas nessa tua área da massoterapia, como é que isso pode ajudar? Certo, a gente sempre fala que a gente está na geração da ansiedade, né, do estresse, onde os problemas emocionais, né, influenciam muito para o cansaço, para a dor, para tudo isso. Então, tem procedimentos na massoterapia que eles auxiliam nesse manejo de uma forma de a pessoa se sentir cuidada, se sentir relaxada. Então, o toque, ele influencia muito para isso. Tem até um estudo, não é da área, mas enfim, fizeram com uma criança que não recebeu carinho. Essa criança adoeceu, essa criança morreu. Então assim, nós como seres humanos, nós precisamos do toque, nós necessitamos do toque. Muitos pacientes simplesmente cochilam, dormem realmente com poucos minutos de sessão. Dorme. Simplesmente por encostar na pessoa. Então assim, as pessoas têm a necessidade de ter esse toque físico. E quando a gente faz movimentos específicos também, é relaxante. Não é uma coisa aleatória, vou ficar ali mexendo aleatório na pessoa. Não, tem um sentido tudo que a gente está fazendo. A gente vai pegar pontos musculares onde relaxa, às vezes onde a pessoa está sentindo uma dor. Então as pessoas saem de lá não só mais leve fisicamente, mas também com a cabeça mais tranquila. Às vezes foi um momento que ela conseguiu descansar, que a cabeça dela parou de pensar um pouco. Isso é muito importante, porque a gente tem muito a questão de entender que, como a Bia falou, que o dormir mal faz mal, que o estresse faz mal, que a quantidade de horas trabalhadas faz mal, que a inatividade física faz mal, só que a gente não associa isso ao corpo. A gente esquece de associar que mente e corpo estão 100% interligados. Então a gente isola essas duas partes. Então a pessoa fala assim, eu não tô dormindo bem, tal, mas eu tô com dor no ombro. Eu tenho um problema no ombro. Só que ela esquece toda essa parte global que a Bia tá falando. Então quando a gente consegue acessar com algumas terapias manuais, essa questão de alívio mental mesmo, de relaxamento, a pessoa se sentir bem com o procedimento, e aí vai muito individual da pessoa. Tem gente que, por exemplo, não gosta de massagem. Então ela não tem por que ela fazer. Agora tem gente que ama, tem gente que se sente bem, tem gente que entende da técnica, que gosta da técnica, e é super recomendado, só que é uma questão muito individual. O importante é a pessoa fazer algo para cuidar da saúde dela. Mesma coisa da atividade física, todo mundo fala, tu tem que fazer academia, tu tem que fazer pilates. Cara, tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que fazer algo que tu goste. Mexa-se. Mexa-se, movimente-se. A pessoa vai pra academia sempre irritada porque odeia academia. E às vezes ela podia, fazer uma aula de dança. E ela ama dança. Ela tá se mexendo, ela tá fazendo exercício. Nesse verão tem muito levantamento de caneco, né? Tem. De garfo. Levantamento de chopp, garfo. Tem bastante. Matiola, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? O pessoal deve estar lá em casa, todo mundo jogadão no sofá, agora de certo todo mundo já se ajeitou. Até a gente tá aqui se arrumando na cadeira de vez em quando. Meu Deus, será que eu não tô sentado torto? Disfarçando, né? Então Todo mundo aqui, ó. Todo mundo com a escápula encaixada, peitoral aqui, elevado. Queremos agradecer a Ponto Sat Internet, né? Uma internet aqui também da nossa região, Ponto Sat Internet, Fóton Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa são os nossos patrocinadores, que fazem com que toda quarta, das 8 às 9 horas da noite, a gente vai estar aqui reunido. Professor, vamos lá. Agora as suas bombas de pergunta. Vamos lá, sim. Fiquei pensando aqui. Eu imagino que fisioterapia, sim. Mas massagem, tem idade para fazer? Criança pode fazer? Interessante, é uma pergunta boa. Entra um pouco nas contraindicações, assim, né? Então, como eu faço quiropraxia também, tem contraindicação. A gente fala que abaixo de 18 anos, para quiropraxia, tu tem que tomar mais cuidado, e acima de 50 também. Então, tem que ter uma avaliação um pouco mais precisa. Já tô fora da escala. Não é que não possa fazer. Não é que não possa fazer, pode fazer. Mas vai ter que avaliar um pouquinho mais com cuidado, porque fatores de idade, tanto mais baixos quanto mais altas,
a estrutura do corpo é outra. Então, criança tem uma outra estrutura de corpo, não está totalmente desenvolvido, então tu toma um pouquinho mais de cuidado. Mas sim, criança pode fazer massoterapia? Pode, principalmente uma massagem relaxante, algo mais leve, assim, é recomendado sim. E eu atendo, e atendi por muito tempo o pessoal aqui da ADRA, da Unisul, do atletismo. E querendo ou não são crianças, vamos botar de 12 a 18 anos, 19. E são atletas de atletismo que fazem competições aqui na região, no Brasil inteiro. E de vez em quando eles apareciam com dores musculares. Acontece, é um atleta que está treinando todo dia, está correndo todo dia, está se preparando para uma prova. E às vezes estava com uma dor na panturrilha, estava com uma dor na posterior. Então é interessante às vezes eles virem, procurarem. E acontece muito de, às vezes as mães trazerem, os pais trazerem, pô, meu filho está com uma dor na coxa, tu pode dar uma olhada. E tem até um caso, que faz uns 2 meses mais ou menos, de uma mãe que trouxe um filho que fez exame de imagem, fez ultrassom, fez tudo no médico, ele estava com muita dor aqui nessa região da virilha. E não aparecia nada, e ela não sabia mais o que fazer, ele não estava conseguindo treinar, ele ia ter uma competição, e aí ela levou lá pra mim, e era simplesmente um encurtamento. Era uma musculatura que estava encurtada, causava dor. A gente foi lá, fez uma sessão, passei para ele fazer uns alongamentos com o preparador, com o técnico dele, né? Conversei com o técnico para ele fazer uns alongamentos, o técnico dele foi lá e montou um plano para ele, e parou. Então, assim, às vezes a gente procura uma coisa muito grande, achando que ele tinha realmente um problema, uma inflamação ali, e era um encurtamento. E aí, depois a gente, de 1, 2 sessões, eu acho que foi só uma sessão com ele, ele estava treinando normalmente, e é uma criança, tinha 14 anos. Ô, Vitor, aproveitando, o que é quiropraxia? Para quem não sabe direito, já ouve falar, o que é quiropraxia? Certo. A quiropraxia é popularmente conhecido como estralos, né? O pessoal que estrala o outro, mas não é isso. Seriam ajustes. O que é esse ajuste? A nossa coluna, ela tem 33 vértebras, né? Dividida em cervical, torácica, lombar e o coxínea. E assim, essas vértebras, elas têm a sua funcionalidade. Então, elas fazem um movimento. Geralmente, quando a pessoa procura um quiro, ela está com uma dor nas costas. O que a gente avalia? Se essa vértebra está com a funcionalidade, que a gente fala se ela está em hipo ou hiper, que seria hipomóvel ou hipermóvel. Que seria a vértebra está girando muito para um lado e pouco para o outro. Então dá aquela travadinha. Sabe quando tu vai girar o pescoço e, pô, só vou até aqui e esse aqui eu vou bem, só que aqui eu sinto uma fisgada? Às vezes tu tem uma alteração na funcionalidade da vértebra. O que as pessoas acham? Que a pessoa vai no quiro para botar as coisas no lugar. Mas não é isso. A tua coluna tá no lugar. Se não estivesse no lugar, tu estaria no hospital. Sim. Então assim, tu não tá com a Ou vértebra... não estaria andando, né? Fora do... Não estaria andando. Não estaria andando. Não tá com a vértebra fora do lugar. Mas ela não está tão funcional como deveria. Então, quando a gente faz um ajuste, a gente avalia e ajuste, por exemplo, um ajuste torácico na coluna, a pessoa, pô, tá mais leve, eu consigo realizar mais movimento. Então, esse ajuste, esse colocar no lugar, é fazer com que a vértebra trabalhe melhor. E automaticamente a musculatura que está ao redor vai dar uma relaxada, porque não vai compensar tanto. Às vezes a tua musculatura trabalha mais porque a tua coluna não está trabalhando tão bem. A gente, quando olha na internet, se assusta, né? A gente vê aquele tlec. Mas eu fiz, eu tive a experiência de fazer. Assim, eu rezei umas 3 Ave Maria, uns 2 Pai Nosso, assim. Legal. Mas a gente faz, é um trabalho bem legal, professor. Não, agora eu entendi a brincadeira de um professor do colégio que me disse o seguinte: eu fui no quiropraxista, ele fez o alinhamento e a geometria de mim, porque ele botou no lugar. Agora eu entendi a brincadeira dele, porque realmente é alinhamento, então. Seria tornar a tua coluna mais funcional, as tuas vértebras mais funcional. Claro que cada pessoa vai avaliar de uma forma diferente, mas seria esse o propósito da quiro. Na verdade, a gente senta mal, a gente se movimenta mal, a gente dorme mal e tudo vai entortando, né? Tudo influencia um pouco. Homenzinho torto, né? Homenzinho torto, né? Beatriz, hoje você trabalha na parte de ortopedia, isso, né? Isso. Quais são os tipos de paciente ou os principais problemas, né, que os pacientes te procuram? Hoje, atualmente, é dor crônica e tendinopatias. E aí, cara, hoje em dia, a gente tem, enfim, né, com a internet, muitas pessoas falando bobeiras, assim, né? Realmente, a gente tem que lidar contra isso. Mas, assim, como eu falei, a dor crônica, ela é uma doença, então é aquela história, ela não é um sintoma de uma condição que existe, né? E a tendinopatia, a gente vê muito algumas pessoas falando que é inflamação. Ah, é uma tendinite, tem uma inflamação na bursa e por aí vai. E não
não é uma inflamação, né? Então a gente sempre primeiro senta, conversa, explica como que funciona, porque não é bem assim. Mas atualmente é dor crônica e tendinopatias. No teu caso, Vitor, hoje quem é que procura uma massagem? É mais para relaxar? É mais por alguma dor? Não, hoje, assim, praticamente 90% das pessoas é por conta de dor. Tô com dor em alguma região, quero fazer uma massagem para aliviar. E aí que vem aquela história, pô, eu preciso entender como que é a tua rotina, preciso entender como que a tua vida funciona para eu te ajudar não só com a sessão, mas também fora daqui. Te passar o que tu precisa estar mudando naquilo ali. Então, 90% é por conta de dor. Cara, 10% assim vai fazer uma prevenção, é muito raro. Mas o que me procura muito são atletas, pessoas que fazem competição, então às vezes é para preparação de campeonato ou para preparação de algum treino que tá mudando, como tu falou. Pô, tô trocando de treino, tá doendo tudo. O atleta também passa por isso. Sem ser atletas, pessoas sedentárias procuram muito, então a pessoa não faz nenhum tipo de atividade física e fica em média 8 horas sentado por conta do trabalho. Sente muita dor. A falta de atividade física é uma grande causa de dor, é uma das grandes causas de dor. Então, assim, além disso, tem uma parte de pessoas idosas, então, às vezes o filho traz, às vezes o próprio idoso procura, porque está com muita dor. Só que aí é complicado porque existem outros mecanismos envolvidos, mas a gente tenta aliviar o máximo possível. O que for muscular, o que for tecidual, a gente consegue estar aliviando e resolvendo. É que tudo envolve, né? Que tudo um depende. contexto. É que a gente estuda e depois fala, depende. Depende. E o outro público que mudou muito é que antes eu atendia muito público masculino. E hoje eu percebo que meu público é cerca de 70% feminino. Por quê? Porque a mulher volta mais do que o homem. O homem, ele vem quando ele tá quebrado. Quando ele não tá mais aguentando, quando, ele não consegue mais trabalhar ou jogar o futebol que ele quer jogar, aí ele vem. As mulheres já fazem com uma frequência maior para prevenção. Então elas já treinam na academia, pelo menos uma vez no mês eu vou lá fazer uma liberação para continuar treinando bem. Então varia muito esse público, mas eu jogaria que é dos 18 aos 50 anos. Existe alguns mitos, medos sobre as ventosas, né? Vocês utilizam bastante, né? O que você poderia falar sobre esse tratamento? A gente diz só, olha, tá tirando sangue tudo, tá doendo, tá inchando, sanguessuga, Primeiro, não é um tratamento. Então, vamos lá. Até eu tava conversando com a Bia, porque assim, o profissional que eu quero ser como fisioterapeuta não é o profissional que eu sou hoje como massoterapeuta. Isso eu tô modificando totalmente. Até uma coisa que eu tô trazendo a público agora é uma mudança de técnicas que eu fazia ou que eu estou fazendo. Uma delas é a ventosa. Eu já apliquei ventosa, aprendi que era uma técnica para relaxamento muscular, mas quando a gente se envolve em mais estudo, mais pesquisa, hoje a gente vê que a ventosa ela não tem evidência clínica. Por que ela funciona, entre parênteses? Por conta do placebo. Então a pessoa tem uma expectativa pelo procedimento e ela se sente uma melhora por conta daquilo. E muitas vezes o profissional passa confiança e melhora por conta daquilo. Só que ela não é um tratamento efetivo para dores musculares. Então, isso é até para revelar que eu não utilizo mais ventosa. Talvez algumas pessoas fiquem bravas comigo, porque as pessoas gostam, me procuram por conta disso. Mas eu acredito que tem técnicas melhores e trazer um tratamento com mais evidência vai fazer com que eu trate melhor uma pessoa e que eu me torne um futuro profissional da físio melhor Quando também. eu chegava em casa, eu tirava a Cheio de camisa roxo. e a mãe via aquilo a primeira vez, meu Deus, o que aconteceu, meu filho? Apanhança de quem, né? A gente olha, mas fica legal, nossa, fiz ventosa. Não, o pessoal da academia, se tu for ver, tá todo mundo com ventosa. Sim, é muito comum. Adoro. É muito comum. Mas não, é uma técnica que não tem evidência científica. Não tem. É efeito placebo. É feito placebo. Muito bem. Vocês devem ter aí milhares de histórias de pessoas que procuraram vocês e que vão dizer, vocês mudaram a minha vida. Pessoas talvez assim que tinham dificuldade de locomoção, uma dor muito forte. Vocês conseguem lembrar, assim, sem dizer nome, de alguém que você sente assim, poxa, com essa pessoa valeu a pena a escolha profissional que eu fiz? Eu tenho uma história, assim, são várias, né? É que é muito difícil, assim, de escolher Uma delas só. uma delas. Deixa eu pensar em alguém aqui. Cara, eu tive um no estágio, que ele foi bem significante, assim, a gente conseguiu evoluir bastante. Foi, inclusive, no estágio de neuro, foi bem legal. Era um paciente TRM, então ele tinha um traumatismo raquimedular e ele não conseguia mexer parte inferior.
Então, toda a questão ali de andar, ele conseguia andar e desenvolver um pouquinho, só que ele ainda andava com a muleta, né? E com o andador. A gente conseguiu tirar ele do andador e passar para a muleta. Ele tinha 2 filhas, né, lindas, e estava vindo uma também. Então, ele queria melhorar porque ele queria ajudar a esposa, ele queria trazer realmente ali funcionalidade para o dia dele, queria ajudar ela, queria estar participando ali de toda a rotina das crianças. Então, era muito legal quando ele chegava e ele contava assim, Bia, consegui pegar ele no colo, consegui caminhar com ele, consegui passear. Então, isso é muito gratificante da nossa profissão, sabe? Então, trazer essa funcionalidade realmente de ele... Poxa, ele estava com um filho à espera, né? Estava esperando um filho. Tinha mais 2... Então, assim, ele conseguia participar tanto da rotina dos 2, ajudar a mulher também, e o que estava para nascer, né? Que era que ele estava ali ansioso e que ele queria se preparar melhor para receber ele. Então, foi uma das histórias, assim, que eu mais admirei, assim, como eu falei, é muito difícil de escolher um só, né? Porque todos eles é muito legal. É muito interessante tu participar de um evento da vida dos pacientes, né? Que é voltar a fazer alguma coisa, que é aquilo que geralmente eles procuram, são algo que eles amam fazer. Uhum. Então, eles nunca procuram a gente porque, eu quero fazer uma coisinha aqui, outra ali. Nunca. Eles vão meio que levando, né? Mas aquilo que eles amam fazer, geralmente eles procuram a gente pra estar melhorando. Então, isso é sensacional, assim, da nossa profissão. Da minha área muda muito, porque eu não tenho esse acompanhamento de tanto tempo com o paciente, às vezes, quanto o fisioterapeuta. Então, tem questões de, tipo, o atleta não ia conseguir competir, fez algumas sessões, umas 3, 4 sessões, e conseguiu para a competição, se destacou, pegou um pódio. Legal. Claro que é um trabalho em conjunto, o mérito não é meu, o mérito é do atleta, mas por ele não sentir dor, ele conseguiu ir melhor nessa competição. Mas eu também queria dar um exemplo do estágio, na verdade. Do estágio tem que eu estou no estágio de fisioterapia agora, para metade do ano que vem eu me formo. E foi onde eu comecei a gostar e entender sobre dor crônica. E foi uma paciente que... Os pacientes de dor crônica são pacientes geralmente muito depressivos, que têm muita ansiedade, que têm muito medo. E ela não conseguia realizar questões básicas da vida dela. Às vezes, vou dizer, tomar um banho sozinha, tudo doía. Levantar da cama doía. Então... eu consegui, desde o primeiro atendimento, conversar com ela, entender que ela não podia faltar, que ela precisava ir. Mesmo que ela fosse amarrada, mas ela vai... Amarrada. Que a gente vai sim. fazer um plano de tratamento voltado para ela. E ela gostou muito de tudo que eu expliquei para ela, eu expliquei como é que funcionava a dor dela. O que acontece muito é que os profissionais não explicam muito sobre a dor pro paciente. Então ela não sabia como funcionava a dor dela, como funcionavam esses mecanismos. Ela achava que tudo era da estrutura, que tudo era um problema do ombro, do joelho, do pé. E como ela tinha fibra, tinha dor no corpo todo, ela achava que ela estava toda quebrada. E ela não estava. Então, assim, trabalhando a físio com ela ali, os movimentos, ela... diminuiu o quadro álgico assim cerca de 20%, 30% com atividade física, e ela teve que ir embora porque ela foi pro Nordeste, foi viajar, enfim. E eu lembro de ela se despedindo, falando assim pra mim: Vitor, tu não tem noção como que é a minha vida hoje, como eu melhorei de dor. Hoje eu consigo fazer as coisas, mesmo que eu tenha um pouco de dor, eu consigo fazer. Antes eu não conseguia, antes me travava. Aí ela falou: vou sentir muita falta, tal. Aí eu falei pra ela que ela não tá curada, que a dor crônica ela não tem uma cura, né? Quem descobrir a cura da dor crônica ganhou o Nobel em medicina. Não. Mas que ela não pode parar, ela tem que continuar. Mesmo em outro estado, mesmo em outra região, ela precisava continuar. E é muito gratificante ver um paciente com um semblante diferente. Ela chegava mais feliz, chegava mais tranquila, ela não chegava sempre reclamando, porque no começo o paciente crônico de dor reclama muito, fala muito da sua dor. Então, tu tem que saber como não fazer esse paciente falar da dor. E outro paciente de dor também, que ele não conseguia subir degrau, sem sentir dor, e saltar. E aí, no final do tratamento, ele estava saltando o degrau e descendo o degrau. Isso é muito legal. Transformador. Então, realmente, vocês se realizam profissionalmente? Com Muito, certeza. todos os dias. A gente nunca teve o sonho de trabalhar com a profissão, mas quando a gente descobriu a profissão, a gente ama. Sim. Acho que em quase todas as profissões são assim. A assim, última né? coisa que eu queria fazer na minha vida era ser professor. Então, isso há quase 30 anos. Mas é bom demais, não é? Quando eu me formei em jornalismo, anos atrás, eu
no jornalismo a gente tem algumas matérias, né? Tem TV, tem rádio, tem jornal impresso, tem a questão de portal de notícia. E eu disse, uma coisa que eu não quero ter na minha vida é portal de notícia e escrever texto para site de internet. Tá fazendo isso, André? É o que eu mais faço hoje, né? Porque eu não quero fazer isso. E hoje é o que a gente faz, né? São oportunidades também que a vida nos dá, né? Então, o cavalo encilhado passa uma vez só e a gente tem que aproveitar. Beatriz, hoje as pessoas elas vivem uma rotina bem exausta, né? Hoje as pessoas acordam cedo, dormem tarde, fazem as coisas às vezes de qualquer jeito, sem tomar algum cuidado. Quais conselhos que você daria para as pessoas no sentido de prevenção, de prevenir lesões na rotina diária? Na rotina diária? Isso. Atividade física, sono regular, alimentação saudável. É porque, assim, geralmente a pessoa espera, senta certinho na cadeira. Cara, isso é o maior mito, cara. Tu não tem que ficar 8 horas lá com a posição, escápula fechada, bonitinho, retinho. Tu não precisa e tu não tem que fazer. Porque se tu ficar assim durante 3 horas, vai doer. Se tu ficar todo rengo, entendeu? Todo ali curvado, também vai doer. Então, hoje o que a gente sabe é que essa parte da ergonomia que fala que tu tem que ficar retinho na cadeira, isso daí não ajustar a postura. A gente tem terror disso daí. De tu ajustar, tu tem que ficar retinho, né? Que é o ajustar que a gente fala, né? De ficar retinho. Não tem, sabe? Porque isso daí vai gerar dor de qualquer forma. É um alívio, né, Matiola? Ainda bem, estava aqui preocupados, meu Deus. Não. Eles estão me olhando aqui se eu estou fala sentando certo. Não, isso não funciona. Então, dentro dessa rotina, principalmente para quem trabalha muito sentado, movimenta, levanta um pouquinho, faz um movimento, dá uma alongada, O segredo, às vezes, mexe, é levantar movimento. um pouquinho, fazer alguma coisa que tu não tá acostumado a fazer. A pessoa fica 8 horas sentada e ela quer que não doa. Se ele mesmo ficar 8 horas fazendo exercício, também não está certo. Sim. Exatamente. 8 horas em Exatamente. pé também vai doer. Então, no geral, assim, para prevenir esses tipos de lesão, assim, na rotina diária, seria tirar um tempinho para exercício e para o sono, principalmente. Para te E dormir isso eu já melhor. estou me sentindo culpado, porque eu durmo pouco. E dormir à noite, de tarde não conta. Não conta, é um cochilinho. Tem gente que fala assim, eu não durmo à noite, mas de tarde eu durmo Depois ali do umas almoço. horinhas. Depois do almoço eu durmo. Pô, não conta. Eu durmo muito pouco. 4 Eu horas por noite. Eu tô dormindo bem, graças a Deus, e treinando todo dia. Então, Então tá bom. Então só tá. não tô... Por isso que ele nunca mais foi me visitar. Esse Viu? tá sem dor? Faz bastante tempo. Pra te ver Aí, como ó, funciona. não dá conselho demais, tanto perde cliente. Vitor, nessa área ainda da massoterapia, né? Quais são as principais contraindicações para a massagem que as pessoas devem estar cientes? Eu quero fazer massagem, mas eu preciso saber antes. Eu tenho isso, não posso. Tá. A pessoa não pode ir doente. Primeiro ponto, então assim, se ela tá gripada, se ela tá com Covid, não só para não passar pro profissional, mas a técnica não vai ser efetiva. Então, às vezes tem gente que chega ali gripado, como é que eu vou fazer se tu tá com uma questão viral ali? Não tem como. Outra questão é se a pessoa tem alguma inflamação ativa no corpo, então se ela tá com o ombro inflamado, se ela tá com alguma região inflamada, não é legal de mexer, não pode mexer. Infecções, então se a pessoa tem alguma infecção também não é legal fazer a massagem. Questão de trombose, quando a pessoa tem trombose não pode fazer massagem, não pode fazer drenagem, não pode fazer massagem, porque assim, tu trabalha com líquido no corpo. Então assim, como é que tu vai fazer, espalhar esses líquidos, vamos dizer, sendo que tu tem um trombo ali, tu tem a trombose. O Então, risco é muito alto, né? o risco muito é muito alto. Então, e sempre avaliar muito bem o paciente, porque a história do paciente conta muito sobre a condição dele. Então, tem muitas contraindicações assim que às vezes ficam um pouco escondidas. Por exemplo, tu pergunta para a pessoa se ela tem um problema de coluna, quando vai fazer aquilo. Ela fala, não tenho. Aí tu vai avaliar, aí tu fala, tá, realmente nunca teve nada, não tem nenhum problema, nunca fez nenhum raio-x. A pessoa, eu tenho uma espondilolistese, eu tenho uma listese, eu tenho um deslizamento. Pô, deslizamento na coluna é uma contraindicação para aquilo. Então, às vezes tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a própria pessoa não entende muito da sua condição de saúde. Aí tu realiza um procedimento, tu realiza uma técnica e a pessoa acaba se machucando. Então, por mais que seja, vamos dizer assim, uma massagem, algo simples, tem que tomar cuidado com a pessoa. Então, é um corpo, é uma vida que tu tá trabalhando. Igual eu sempre falo, se tu fosse atender a tua mãe, tu não ia atender da melhor forma possível, porque com a outra pessoa é diferente. Então, tem que tomar muito cuidado na parte de avaliação. Muito bem, olha aqui. Teremos assunto para a noite inteira, hein, Matheus? Teremos. Meu Deus do céu.
Eu tenho vontade de marcar uma sessão de massagem já. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Ó, antes de fazer massagem agora, para depois da fisioterapia, né? Então, com certeza. Exatamente. vai na Previne. massagem. Isso, Prevenir é melhor, né? isso, Continua treinando, Prevenir é o melhor dorme remédio, um pouquinho né? melhor. Dormir é um problema, eu durmo um pouco. 4 horas por noite. Nossa. Meu É, Jesus. tá ruim, tá ruim. Imagina, né? Um diretor de... Mas levanto bem, Um levanto diretor bem. de quase 2 mil. Acordar 6 horas da manhã. Eu 5. acordo 7h30. Às 5? Com aquele meu despertador de ópera, assim, até 5 horas da manhã. 5 horas, 5 horas. É um guerreiro, né? Um guerreiro, né? Queria ter essa É uma disposição. máquina. Ou dizem que é Uma velho, máquina, um dorme atleta. menos, né? Um Então, atleta. Pode ser. pode ser idade, Pode né? ser, pode ser idade. Pode ser idade, né? Umidade, né? Umidade avançada, Umidade, né? Eu acho que eu acostumei quando fui seminarista levantar cedo e ficou Pode- o hábito. Mas eu também fui seminarista e acordar cedo não. Mas não aguentou muito tempo, né? Eu fiquei mais tempo. Então, Vitor e Beatriz, nós estamos... Já passou rápido, né? Já estamos chegando quase no final do nosso programa. Mas queria que vocês falassem também, para a gente encerrar, quero fazer massagem ou preciso de uma fisioterapeuta, como é que eles podem procurar vocês? Quando eles devem procurar o serviço de vocês, né? Porque agora as pessoas ficaram lá em casa. Será que é dor crônica, não é? Exato. O que está acontecendo? Ou procurando aí nas redes os contatos. Né? É massagem, ou eu vou no fisioterapeuta, ou vão lá no Google, tô com dor e tal, tô com... Como é que elas podem procurar vocês? Essa questão de qual tipo de dor eu tenho, né? Que agora o pessoal ficou em dúvida. Vai no profissional que vai te avaliar bem, que ele vai te indicar. Ele vai ter uma base para te falar, olha, eu acho que talvez seja melhor uma fisioterapia para ti, acho que talvez seja melhor um outro profissional. Então, resumindo, todo mundo pode fazer massagem, deve, principalmente para dores musculares, dores teciduais. Só que, e quem quiser encontrar a gente, né, o meu Instagram é vitor.massoterapeuta. Geralmente eu posto tudo lá, questões dos meus atendimentos, os vídeos, como funciona, os stories também do meu dia a dia, de eu atendendo, às vezes eu conto algum relato de paciente. Mas sempre se preocupem com um profissional que avalia. Eu sempre digo assim, um eletricista não vai te passar um orçamento sem avaliar antes. Um pedreiro também não, um engenheiro também não. Então assim, como é que uma pessoa mexe num corpo sem avaliar esse corpo? Sim. Então, tome cuidado com profissionais que não vão te avaliar, que simplesmente vai te colocar na maca, vai fazer um procedimento, independente de qual seja o procedimento. Pode ser a massagem mais simples, que menos tem perigo. É bom avaliar, é necessário. Então, seria a mesma coisa de um engenheiro construir a tua casa sem fazer o projeto antes. Então, As pessoas não gostam de anamnese, né? As Elas pessoas querem não gostam de direto anamnese. Querem pro direto. atendimento. Ou acontece, às vezes, eu já atendi a pessoa chega lá, eu faço umas 2, 3 perguntas só para entender como é que ela tá, a pessoa... Tá, tu vai fazer as perguntas de novo? Aí eu falei, eu preciso entender como é que tu tá. Sim. Não é só deitar agora na maca. E aí, caso a pessoa vai marcar uma sessão de massagem ou de quiro comigo, eu vou te avaliar, porque se for necessário, a Bia tá aqui do meu lado, eu já te mando pra ela A na hora. gente se... Que bom, né, Bia? Pode mandar, né? O meu Instagram é Beatriz Elano F. E concordo com tudo que o Vitor falou. E a gente precisa tomar cuidado com profissionais que dão dicas, né? Na internet. Então, assim, dor lombar, faz isso, faz aquilo. Mas às vezes tu não sabe com que problema tu tá lidando. Então, assim, tudo bem, a gente entende que às vezes é um alívio, querendo ou não, pro paciente fazer aquilo ali, tudo bem. Mas, assim, tomem cuidado com profissionais que dão dicas, porque o buraco é bem mais embaixo. É igual na parte da nutrição, veio umas bizarrices, come pão com não sei o que tu vai emagrecer, vai secar. Pô, não é assim que funciona, a gente sabe. Então, na parte da saúde, da fisioterapia, da Masso também tem. Tal exercício cura tal negócio. Pô, não é assim. É mais complexo. Aí eu comprei um pacote lá na internet que disse que se eu fizesse em 21 dias eu estaria com barriga de tanquinho. Até agora. 21 dias. Mas pode ser uma barriga de tanque cheio, né? Tanque cheio, né? Eu já fiz tudo, mas não deu certo, não. Não deu certo. Vai pra Então academia, tá. levanta peso. Vamos encerrar o nosso podcast de hoje, agradecer aos nossos patrocinadores, Ponto Sat Internet, Foto Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa. Na semana que vem nós vamos falar ainda na área da saúde sobre saúde mental. Vai estar conosco o Dr. Kleberson, ele que é psiquiatra aqui em Tubarão e também atende casos de álcool e drogas, né? Casos de dependência química. Valeu, gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, Beatriz. Sucesso para vocês. A gente que agradece. Tomara que esse ano Foi um muita gente prazer. procure vocês como precaução. Não só Precaução, para isso. resolver problema que criaram. Né? Você que está na praia, cuidado aí, mas se pisar mal aí, se fizer uma torção, nós temos 2 grandes profissionais aqui que podem ajudar você, viu? Até semana que vem, gente. Abraço.